Bom dia, amigos da Casa da Paz, amigos do Centro Espírita Maria do Sacramento e do Centro Espírita Jesus Gonçalves. Vamos conversar um pouco mais sobre doutrina espírita? Ótimo! Ainda a gente está passando pelos efeitos do coronavírus, alguns locais já começaram a abrir, comércio começou a abrir, alguns parques começaram a abrir, mas é importante que a gente pense no nosso futuro, é importante ainda que a gente mantenha um certo isolamento social, não nos arriscarmos sem ser necessário, não é mesmo? Então, as palestras presenciais, pelo menos desses 3 centros espíritas, até onde eu sei, não voltaram, permanecendo então esse nosso formatinho de conversar através de vídeos sobre a doutrina espírita, né? Eu, nesse instante, peço a presença do Rai e do Oscarlino, esses 2 grandes amigos que nos auxiliam em todas as palestras desde a primeira. Também pediu o apoio dos Espíritos da Casa da Paz, do Centro Espírita Maria do Sacramento e do Jesus Gonçalves, para que a gente consiga hoje falar sobre mais um assunto da doutrina espírita e tentar esclarecer mais um ponto importante. Vamos fechando então os nossos olhos, rogando a espiritualidade, rogando a Jesus, o nosso Divino Mestre, que nos envolva, nós aqui e vocês aí, com muito carinho, com muito amor, com muita harmonia, que tudo aquilo que esteja nesse instante de alguma forma nos incomodando, seja deixado de lado, seja colocado de lado, para que a gente possa se concentrar nessa nossa conversa sobre doutrina espírita, sobre espiritismo, sobre nós, pessoas, nós, espíritas, nós, espíritos. Que Jesus nos auxilie nesse instante e os amigos da espiritualidade também nos dê bastante intuição. Ok? Pois bem, estou de óculos, né? Porque hoje o sol não está tão forte. Mudei um pouquinho o local para a gente não ficar sempre no mesmo lugar. Tentar fazer um pouquinho mais silencioso do que aquele que eu faço lá na varanda. Ontem, quando eu fiz, era domingo, então teoricamente é mais silencioso. Mas a gente também percebe dificuldade do pessoal com moto, com ônibus passando. O tema de hoje que a gente escolheu é importante, é um tema evangélico importante. A gente tem costume de reclamar, principalmente sobre o que a gente passa na vida, e a gente vai estar abrindo aí uma quantidade de palestras interessantes para abordar isso, né? Uma série nova, uma série no sentido de que como eu planejo a minha vida para tentar evitar alguns acontecimentos desagradáveis e eu consiga amadurecer e evoluir, né? Hoje o tema é testai os espíritos para ver se eles vêm de Deus. E aí, poxa, tá no Evangelho, tá? Tá no Evangelho do Espiritismo, está no Evangelho católico. Nós vamos estar separando só alguns trechinhos do Evangelho católico para nos posicionar. O Evangelho Espírita trata ele de uma forma bem mais abrangente. E nós vamos estar conversando aqui sobre isso. O que eu quero introduzir neste assunto é que, assim, embora João tenha falado lá para uma comunidade para testar os espíritos, que eram os desencarnados, que eram os comunicantes, que eram os demônios da época, e a gente possa reproduzir esse assunto para dentro do centro espírita, falando sobre testar as comunicações mediúnicas, testar os espíritos que passam alguma sugestão para a gente ou não. Esse é um aspecto, vamos assim dizer, bem abordado dentro da doutrina espírita e que vários livros podem nos auxiliar na compreensão dele. Eu vou para uma vertente um pouco diferente e é por isso que eu não vou usar tanto os textos espíritas, né? A gente pode voltar oportunamente nesse assunto, falando sobre a comunicação mediúnica, que é um dos fundamentos muito importantes dentro da doutrina espírita. Lembrando que a comunicação mediúnica nem sempre se dá só de forma consciente, ela às vezes se dá de forma inconsciente,
Lembrando também que os Espíritos falam que nós estamos rodeados, povoados de espíritos e que há uma certa ligação do pensamento entre nós e eles e que muitas vezes são eles que nos dirigem. Então, essa comunicação mediúnica é importante, seja ela consciente ou não. Mas aqui eu quero tratar de um outro aspecto. Aqui eu quero tratar do aspecto assim, poxa, acontece tanta coisa desagradável na minha vida, poxa, eu tenho expectativa numa pessoa que não se realiza, poxa, eu tenho uma expectativa numa situação que não se realiza. O que acontece? É aí que a gente vai entrar. Isso liga um pouquinho com essa última ideia que eu falei para vocês sobre nós estamos povoados, estamos repletos em nossa volta de espíritos, eles interagem conosco, a gente nem sempre sabe quando um pensamento é nosso ou não, existe uma formulazinha para saber, eu vou estar conversando com vocês sobre isso, mas às vezes a gente toma algumas decisões que não são propriamente nossas. E ali na frente, a gente fala assim, poxa, eu não queria fazer isso e fiz. Poxa, que coisa chata que aconteceu e eu que dei aso para isso. Testai os espíritos, encarnados também, se são de Deus. Testai os espíritos, desencarnados também, se são de Deus. E esses são de Deus é uma coisa bem básica, aqueles voltados para o bem, voltados para o amor, voltados para a caridade. Aí a gente fecha essa frase de uma forma bem simples, não precisa se preocupar muito com essa parte. Quem é de Deus é aquele que de alguma forma procura seguir as leis divinas. Tá? Então vamos lá. Qual o trechinho, e eu vou pegar aqui para ler, que João fala isso? É lá na primeira epístola de João, o capítulo é 4 e o versículo é 1. E a mensagem é assim: caríssimos, não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, porque são muitos os falsos profetas que se levantaram no mundo. Se a gente pegar as interpretações comuns, está falando sobre quem está pregando, né? Pastor, padre, espírita, se o que eles estão pregando é realmente alguma coisa que está ligado a Deus, que está ligado aos valores que Jesus trouxe na Terra. Nós não vamos trabalhar isso, nós vamos trabalhar aquilo que eu falei para vocês. Vamos testar os espíritos, as pessoas que estão à nossa volta, os espíritos encarnados e os espíritos desencarnados. Às vezes a gente dá confiança, a gente oferece a nossa confiança a pessoas que não conquistaram. Eu sou voltado da área jurídica, então eu tenho muito como base a Constituição Federal. E a Constituição diz que ninguém é culpado até que haja um processo criminal transitado em julgado. Ou seja, com uma sentença definitiva, sem possibilidade de modificação, embora a gente saiba que até tem, né? Existe a revisão criminal. Mas assim, necessário para a gente dizer que uma pessoa é culpada, uma pessoa cometeu um erro, é que haja uma apuração, que essa apuração seja isenta, que essa apuração seja profunda, que essa apuração busque a verdade, o máximo da verdade real sobre aqueles fatos. E isso é o que diz o mundo jurídico. E eu trago geralmente isso para a minha vida. Então assim, eu tenho o costume de confiar nas pessoas. Por quê? Porque quando você conhece uma pessoa, você não sabe se pode confiar e não sabe se não pode confiar. Então eu parto da premissa que, como eu não tenho nenhum elemento que faça eu desconfiar dela, eu confio. A doutrina espírita já fala um pouquinho diferente. Ela fala assim, o arcabouço diz assim, as pessoas precisam merecer. A gente pode doar ou dar as coisas, mas algumas coisas elas precisam merecer. E confiança talvez seja uma dessas coisas que as pessoas precisam merecer que a gente tenha nelas. Elas têm que mostrar. A confiança é um fruto, que eu usei na palestra, na última que a gente falou, um fruto da árvore. E você não, vamos assim dizer, confere confiança a uma pessoa que não é de confiança. Uma pessoa ruim, uma pessoa má. Você não tem condições de acreditar nela, né? E assim... Mas eu não gosto muito disso, porque você já parte da premissa de que não confiar nas pessoas, de ficar testando as pessoas. Eu acho que isso, de certa forma, é realmente um gasto energético.
Só que por outro lado é aquela história, como você não confia, você confia no seu taco, você confia nas suas ideias, vamos assim dizer, existe uma certa segurança. Então essas duas ideias, elas se contrapõem muito. E tem tudo a ver com o que a gente está conversando aqui. Porque assim, de fato, não é tudo, e isso na doutrina fica bem claro, não é tudo que o Espírito fala que você tem que acreditar. Você tem que verificar. Existem vários princípios espíritas que falam que você tem que avaliar as comunicações. Mas falam das comunicações mediúnicas. E isso vale também para as comunicações não mediúnicas, tá? É que na doutrina não foi abordado dessa forma. Mas tudo aquilo que vale para você tratar com o espírito desencarnado, vale para você tratar com o espírito encarnado, porque nós estamos dentro da mesma lei de sociedade. A diferença é que lá, no espírito desencarnado, ele fala assim, eu sou o George Washington. Você não tem RG dele, você não tem nem a imagem dele para poder confrontar. Muito além, né, do fato de que a gente sabe muito bem que é possível uma pessoa, um espírito, plasmar o seu perispírito para parecer outra, né? Então assim, o que Kardec coloca, o que os espíritos colocam? Avalie o conteúdo da mensagem. Se o conteúdo é bom, muito provavelmente o espírito é bom. Ponto. Então, isso vale para o mundo físico? Vale também, só que aqui a gente tem RG, né? Embora existem falsários por aí, no RG diz quem é, quem não é, quem é pai, mãe, toda aquela história. Mas também é interessante que a gente também tenha um certo grau de desconfiança, avalie a comunicação, avalie se aquela comunicação bate com aquilo que a gente vê das atitudes das pessoas que estão à nossa volta ou não. Mas Marcelo, por que tudo isso? Existem, infelizmente ainda, porque nós estamos dentro de um planeta de provas e expiações, existem pessoas na tentativa no caminho do progresso, acredito que nós estejamos nisso, e existem pessoas que não estão nem preocupadas com isso. Só que assim, ainda que a gente esteja na tentativa de progredir, isso não significa que a gente não cometa falhas. Isso não significa que as nossas atitudes não vão para um lado e os nossos pensamentos não vão para o outro, né? Eu tenho o costume de dizer que nós, principalmente palestrantes, a gente fala o que a gente estuda, nem sempre o que a gente pratica. Por quê? Porque o que a gente pratica ainda está muito para cá, está muito mais para baixo daquilo que a gente estuda. A gente está buscando, no ideal, realizar tudo aquilo que a gente estuda, né? Aí existe a diferença do que seria ideal e do que a gente na prática realiza. E isso é muito tranquilo, pelo menos para mim, porque assim, eu vejo o esforço das pessoas em tentar melhorar. E eu vejo o meu esforço de tentar melhorar também. Então, nesse esforço de um tentar melhorar, de o outro tentar melhorar, sempre vai haver falhas, erros, equívocos, interpretações equivocadas, você pensar uma coisa, a pessoa enxergar outra, o teu comportamento dizer uma coisa diferente do que realmente você está pensando, porque você ainda está num processo de realização, igual a academia, né? Você está fazendo exercício para adquirir a musculatura, mas você ainda está no exercício, ainda não chegou lá. E isso é exercício diário de aprimoramento, de amadurecimento e de crescimento. Então tá. Levando isso em consideração, que às vezes a gente atribui uma confiança a uma pessoa e atribui uma imagem a uma pessoa. Quando eu falo pessoa aqui, volto a dizer, é espírito encarnado e espírito desencarnado. Tá? É mentor, que às vezes a gente acha que recebeu a intuição do mentor. É tudo isso, né? A gente precisa avaliar o conteúdo da comunicação, porque eles também estão num processo de amadurecimento e de evolução. E eles também podem se equivocar. Não necessariamente que sejam espíritos maus. São espíritos como nós, em evolução, que tentam, né? E às vezes, porque a gente se relaciona com eles, a gente acaba conhecendo espíritos maus, ou que tem uma maldade, e que tem mau caráter, ou que tem má índole, né? Tudo isso. E misturado com outros a gente pode atribuir imagem e confiança a espíritos e a pessoas que não deveríamos. Ou que deveríamos ter um certo cuidado ao atribuirmos essa confiança. E nem sempre dá pra gente peneirar uns e outros. É por isso que às vezes a gente acaba sofrendo. A gente cria uma expectativa, a gente cria uma imagem, a gente cria uma possibilidade. A gente faz um planejamento, né, de vida,
a gente faz sonhos de futuro, a gente faz ideais de realização e o outro não corresponde, o outro não caminha junto com a gente. Isso não significa que o outro é mau, mas isso também não significa que estaremos isentos de sofrimento ou até dor por conta disso. Este também é uma parte do processo do nosso amadurecimento e do amadurecimento do outro. A gente precisa avaliar, às vezes, de tempos em tempos, inclusive, como é que está a expectativa? Como é que está a imagem em relação ao outro? Será que eu devo ou não devo continuar com o mesmo grau de confiança? Quando a gente tem amizades ou relacionamentos com bastante tempo, essas revisões elas vão acontecendo com maior quantidade de vezes. E aí quando a gente volta lá atrás, às vezes, principalmente quando a gente fala em relacionamento afetivo, você fala, nossa, a pessoa hoje não é aquela mais lá de trás que eu conheci. Na verdade, aquela lá de trás que você conheceu, a princípio, não sei o que você conheceu dela, né? Quando a gente está em processo de tentar conquistar alguém, inclusive uma amizade, a gente tenta mostrar o nosso lado bom e esconder o nosso lado ruim. Isso é muito natural também. Então a gente às vezes pode ter uma imagem ruim ou ter criado uma imagem que não correspondia já naquela época. Na verdade, com o tempo nós vamos descobrir quem é cada pessoa e a gente passa a agir de uma forma diferente também em relação a essa pessoa. E é aquela história que as pessoas falam, poxa, você mudou. Sim, mudei. Teve um porquê eu mudei. As pessoas não compreendem essas mudanças que a gente opera na vida ao longo do tempo. Elas acham que é exclusivamente porque a gente ficou ruim, porque a gente ficou egoísta. Nem sempre é. É ao contrário. Você pode estar reagindo, o que nem sempre é tão bom assim também, mas a gente pode estar reagindo a algumas coisas que a gente passa a ver. Nossa, aquilo ali não é legal, aquilo ali não é legal. Essa pessoa gosta de fazer fofoca, essa pessoa gosta de mentir. Então eu vou me resguardar de determinados fatos para esses fatos não virarem fofoca. Isso principalmente em relação a amigos, né? Tem o leve-trás, aquele famoso leve-trás. Então aquela pessoa que você sabe que é leve-trás, você para e olha assim, não é tudo que eu vou contar para ela, não é tudo que eu posso dizer para ela. A bem da verdade, o mais interessante seria que a gente pudesse resguardar o máximo possível, comentar o menos possível na nossa vida, porque nem todo mundo compreende o que a gente vivenciou e as decisões que a gente tomou. Nós temos consciência, e essa consciência é verdadeiramente o nosso juiz, não é? E assim, às vezes você confia um fato a outra pessoa, e outra pessoa, ao invés de entender que ela é um depositário, que ela é um banco, que ela é uma gaveta onde você está passando uma informação, ela se acha no direito de juiz, de te julgar, e você fez certo, você fez errado, e diante disso reagir. Ele fez isso lá atrás, é capaz que ele faça isso agora. Pode ser que sim, pode ser que não. Veja bem, as causas que levaram você a fazer alguma coisa no passado não significa que estão presentes agora. E digo mais, ainda que estejam presentes, não significa que a gente vai ter o mesmo comportamento. O homem evolui. E ele pode ter olhado e falado, puxa, aquela solução que eu dei para aquela situação que hoje se repete, não foi boa naquela época, não vou tomar ela agora. Só que isso é uma coisa muito interna nossa. E o outro nos julga por aquilo que ele acha, por aquilo que ele vê, pela imagem que ele tem. E é aí onde a gente precisa testar os espíritos. É aí onde a gente precisa testar as pessoas. A gente tem que ver qual é a índole dela. É a índole amorosa, ou é uma índole julgadora, ou é uma índole cooperadora, ou é uma índole sugadora, né? A gente precisa analisar isso para a gente saber como agir com elas. Evidentemente que a gente tem que ter o máximo de caridade possível. Mas isso, ter caridade, é saber também como agir com caridade. Teve num desses vídeos que a gente trabalhou, aquela história de saber se eu dou o peixe, se eu dou a vara, se eu ensino a fazer a vara, se eu ensino a pescar. Tudo isso vai depender do amadurecimento do outro e das condições que estão em volta, né? Eu posso até ensinar o cara a fazer a vara de pescar, mas não tem bambu em volta, Marcelo. Como é que ele vai fazer? Né? Então, para ele talvez seja interessante eu dar a vara ensinando a pescar. Né? Então vai depender um pouquinho das circunstâncias internas daquela pessoa e externas daquela pessoa. Pois bem,
E dentro disso, a gente tem um outro destaque, né? Quando a gente fala assim, quando eu comecei a estudar sobre testai os espíritos, me remeteu a uma outra história que está em Marcos, que eu vou ler aqui para vocês, que ela é básica para a gente entender tudo isso, tá bom? Vamos lá. Lucas, Evangelho, capítulo 6, versículo 43 ao 45. Não existe árvore boa produzindo mau fruto, nem inversamente, uma árvore má produzindo bom fruto. Pois cada árvore é conhecida pelos seus próprios frutos. Não é possível colher-se figos de espinheiros, nem tampouco uvas de ervas daninhas. Uma pessoa boa produz um bom tesouro em seu coração, o bem. Assim como uma pessoa má produz toda sorte de coisas ruins, a partir do mal que está em seu íntimo, pois a boca fala do que está repleto o coração. E aí a gente consegue entender como eu vou avaliar, como eu vou testar os espíritos, encarnados e desencarnados, pelos frutos que eles produzem. Às vezes a gente julga o livro pela capa. Sim, é um bom indício, mas ainda é um pré-julgamento. E a gente tem que evitar pré-julgamentos, né? Poxa, pré-julgou. Poxa, não era bem assim. Quantas vezes a gente não fala para uma pessoa, nossa, eu te julguei mal no começo, eu achava que você era assim, 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 e no fundo você não é nada disso. E também não existe o inverso. Poxa, eu achava que você era legal, não sei o que, criei uma puta expectativa. Olha, o cara não vale um vintém, o cara não vale o arroz que come. Olha mais um ditado interessante. Pois é, assim mesmo. Então assim, árvore boa só produz frutos bons. Árvore ruim não tem como produzir frutos bons. Só produz frutos ruins. Ninguém tira laranja, né, de mamoeiro. Ninguém tira a temoia de cajuzeiro. Então, Jesus deixa uma forma muito clara da gente entender como a gente enxerga o outro para poder saber qual é a índole do outro, para saber como a gente vai testar aquele ser. Veja bem, testar o ser se ele é bom ou é ruim não implica que eu não deva ter caridade com ele, não implica que eu não deva acreditar na possibilidade da evolução dele. Implica sim em eu me resguardar mais e ficar de sobreaviso sobre possíveis atitudes dele. Isso é, de certa forma, tentar sobreviver. Estamos dentro do instinto também de sobrevivência, né? Isso é importantíssimo também. E assim, Jesus continua. De um coração bom, os atos são bons. De um coração ruim, os atos são ruins. Evidentemente que eu não posso me colocar, né? Marcelo, você é bom. Sou? Jesus já falava, bom é Deus, né? Eu sou ainda um misto, uma mescla, parecendo aquele bolo mesclado, né, entre chocolate e creme, de bem e mal, do bom e do ruim. Tenho os comportamentos bons, devo ter vários comportamentos ruins, alguns eu identifico, outros não. Existem aqueles que eu acredito que estou fazendo correto, mas que outros enxergam ruins, né? Também existe isso. E é por isso o nosso processo de evolução e de desenvolvimento. Então, se isso vale para mim, isso também vale para o outro. Mas é importante, ao invés de só reclamar do comportamento do outro, eu buscar observar, testar os espíritos, e eu sou um espírito, para ver de que natureza eu sou. É bom, isso planeja, isso faz eu verificar o que eu tenho que melhorar, sabe? Nós não podemos ter dois pesos e duas medidas. O que é ruim para um é ruim para o outro. E se eu estou tendo comportamentos ruins, aí eu preciso avaliar isso, eu preciso modificar isso também, né? Isso é uma máxima muito importante, que eu preciso me precaver. Lembrando, como eu disse no começo, que em tudo isso ainda existe uma pleiade, uma comunidade, um batalhão de espíritos em volta da minha pessoa, da pessoa do outro, que interferem no nosso comportamento, que interferem no nosso pensamento. Então, às vezes eu vou avaliar se o outro é do bem ou do mal,
Eu vou testar aquele espírito para ver se ele é de Deus ou não, mas aquele comportamento não é exclusivamente dele. É de um espírito que o imprimiu aquilo. Poxa, Marcelo, eu estou sendo injusto com a pessoa? Não. Lei de sintonia. Com quem a gente está sintonizando sobre determinado assunto, né? Se eu fiquei com raiva do meu chefe, quais espíritos que eu vou sintonizar? Aqueles que vão me tentar imprimir uma ideia de reconciliação? Posso sim sintonizar com eles. Mas também posso sintonizar com aqueles que falam, não, vamos entrar em revanche, vamos entrar em vingança, vamos entrar em tentar maltratar o outro. E é por isso que é importante utilizarmos a nossa inteligência. Ao identificar várias espécies de pensamento em relação a um determinado assunto, e eu identifico isso em mim muito, eu preciso fazer o exercício mental de inteligência, emocional e sentimental também, para tomar a melhor decisão. Volto a dizer, pode ser equivocado? Claro que pode. Sou um ser humano e a vida é um laboratório. Um laboratório onde eu experimento e através da minha experiência eu consigo desenvolver um lado melhor meu ou um lado pior meu. Mas essa responsabilidade de pensar e da ação, ela é pura e exclusivamente minha. Acho que deu pra gente falar aí bem legal sobre testar os espíritos, sobre a questão da expectativa e da imagem que a gente cria no outro, sobre a nossa própria imagem que pode estar equivocada e como a gente tem que agir em relação a tudo isso para evitar dor e sofrimento. Se eu conseguir evitar dor e sofrimento em mim, nossa, que coisa legal, que coisa maravilhosa. Eu também acredito que posso evitar dor e sofrimento no outro, tá ok? Então a gente vai encerrando a nossa conversa de hoje. Quem se interessar em fazer perguntas, acho que esse tema vai dar 1000 perguntas, vai estar o vídeo no YouTube e existe a possibilidade da gente colocar essas questões. Claro, Marcelo, poxa, eu não entrei no YouTube, nós estamos assistindo aqui no centro. Conversa com a Ana, na Dirce, conversa com a Valquíria, ou quem estiver dirigindo lá no Maria do Sacramento, conversa com a Cecília ou com o seu Borges lá no Jesus Gonçalves. Eles têm um jeito, eles têm inclusive o meu WhatsApp, eles podem passar a pergunta pelo WhatsApp, eu entro lá, respondo lá, eu faço um áudio no WhatsApp para responder essa pergunta, ou até melhor, se for possível e necessário, faço um vídeo, parte 2, respondendo essas questões, ok? De novo, para encerrar, nós vamos fazer aquele nosso exercício de mentalização, fechando os nossos olhos, e neste instante nós vamos fazer um pouquinho diferente. Nós vamos rogar a esses espíritos, no caso, o seu Oscarlino e o senhor Raimundo, e toda a pleiade de espíritos de Maria do Sacramento, da Casa da Paz e do Jesus Gonçalves, para nós vibrarmos paz e amor. Eu aqui, neste instante, e vocês no instante que estiverem assistindo, vamos vibrando amor ao máximo que a gente conseguir e tentar distribuir esse amor. Para quem? Nossa, tem tanto lugar que pode estar precisando de amor. A gente pode escolher os nossos lugares. Mas assim, eu vou sugerir alguns. Durante essa pandemia, tem muita gente doente. E não só de coronavírus. Tem pessoas com outras doenças que não estão conseguindo ir para os hospitais. Vamos vibrar amor por essas pessoas. Vamos vibrar amor também pelos espíritos. Sim, aqueles que estão lá meio perturbados. Não sei o que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo aonde eu estou. Vamos vibrar por eles, pedindo à equipe socorrista dessas casas espíritas que vão em socorro desses espíritos, que procurem auxiliá-los e colocá-los no caminho do bem, do amor e da caridade. Vamos também vibrar em relação aos nossos governantes que estão aí com uma dificuldade tão grande a descobrir qual é o caminho que a gente tem que percorrer, quais são os próximos passos, porque existem várias dúvidas, não só quanto à doença, mas quanto a outras consequências, principalmente, por exemplo, a financeira, as sociais, as emocionais, por conta da necessidade do isolamento social.
mas que a gente tenha sempre muita prudência no que a gente está fazendo, ou que esteja fazendo, ou que vier a fazer. Que a gente vibre também paz e amor para nós, para a nossa casa, para a nossa família, para os nossos amigos. E que os Espíritos nos acompanhem sempre. Que assim seja. Até a próxima, se Deus quiser.